horário, a gente tem que respeitar um pouco também, porque senão vai ficando difícil. O Juninho saiu aí. Pedi a Rosângela aí para orar, mudar hoje um pouquinho. Rosângela, você que é uma mulher de oração aí, ora pela palavra, pelo. Ô, glória! Senhor, quero te louvar, bendizer o teu nome por estar com os meus irmãos, Senhor. Ô, Senhor, abençoa mesmo esse tempo, abençoa o Gilberto, Senhor. Eu creio que o Senhor tem acrescentado muito a vida dele, a vida da sua família. Eu creio que tem sido um tempo de amadurecimento, de crescimento, Senhor, na vida deles. Pai, esse tempo também possa trazer para nós, Senhor, este peso, Senhor, de estarmos intercedendo, orando, sendo um, Senhor, com eles lá no sertão, Pai. Te louvamos e bendizemos, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e acrescentado, Senhor, lá naquele local, Senhor. Muito obrigado. E abençoa também os irmãos que estarão ouvindo, Senhor, para que possam compreender e entender, Senhor, cada necessidade, Senhor. Nós te pedimos, nós te agradecemos desde já, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 E, Jeremias, quanto tempo nós temos aí? Como é que está o... Não, o tempo é do Senhor. Aí você que vai aí. Fica à vontade. Bom, irmãos, posso começar aqui então? Pode ir. Vai lá. Então tá bom. Obrigado, meu querido. Obrigado aí pelo convite, Jeremias, e boa noite a todos que estão aqui com a gente. Quero deixar os irmãos livres também para perguntar, para questionar. Eu acho que isso aqui pode ser mais um bate-papo, né? Então fiquem à vontade aí no que vocês quiserem perguntar. Enfim. E nós temos aqui alguns irmãos, né, que estiveram lá na caravana conosco, né? O pessoal tá aqui também. Convidamos aí os irmãos que participou um pouquinho aqui no Sertão com a gente por uma semana, um pouquinho, de forma um pouco mais intensa. E queria falar assim, uma das coisas que eu queria começar falando com os irmãos, que, né, eu vi o Jorge compartilhou algumas coisas, né, na semana passada, agora eu estou aqui com vocês. E assim, aqui no Sertão, nossa, aliás, se alguém quiser também colocar, pode colocar no... Tem acesso ao chat aqui? Tem, né? Se os irmãos não quiserem ligar o áudio, de repente achando que vai atrapalhar o que eu estou falando, ou alguma pergunta que quer fazer para responder depois, no final, mas não quer esquecer a pergunta, vai colocando lá no chat, tá? Que daí você, no bate-papo que tem do lado, tem um sinalzinho de um balãozinho, você clica lá e escreve aí a pergunta lá no chat, que depois a gente conversa. Bom, e assim, irmãos, o primeiro falar um pouquinho assim, né? Porque a gente estamos aqui há 2 meses no Sertão. 2 meses não, eu estou um pouquinho mais, né? Mas estou 3 meses e pouco. Mas que a gente está aqui na nossa casa, que nós nos estabelecemos, vai fazer 2 meses. Então é pouco tempo que a gente está numa casa nova, numa estrutura nova, num bairro novo, com pessoas novas. E viemos aqui, né? Para quem não me conhece, eu sou casado com Letícia e tenho 3 filhos. Uma menininha que vai completar 2 anos, logo mais, a Ana. A Elis, que tem 3 anos e meio. E o Davi, que também tem quase uns 6 anos e meio, quase indo para 7 anos aí de idade. E aí, o desafio de vir para cá, ele é grande, porque a gente tem, assim, o IDH aqui é muito baixo. Se os irmãos procurarem lá, é muito baixo o IDH aqui. A educação, o analfabetismo. Então, nós temos, por exemplo, as crianças, a gente vai colocar na escola, né? Até hoje a gente pratica, por exemplo, a educação domiciliar. Mas como que é a estrutura de escola aqui, né? Então, e trabalhando na missão, a gente está com esse desafio ainda que a nossa casa não se ajustou, né? Para você praticar a educação domiciliar, quem pratica a educação domiciliar sabe que exige uma rotina, exige um tempo,
E agora a Letícia está, de alguma forma, comigo na missão, né? Está integrada comigo. Então, como que é isso? E como que é colocar filhos na escola, numa escola em que as meninas com 10 anos se juntam com homens e vão morar juntas, e onde adolescentes de 14 anos ainda não sabem ler nem escrever. Então, é uma situação bem complicada, né? E nós viemos para cá. Nós estamos gostando muito da cidade, a cidade é muito gostosa, a gente gostou muito das pessoas aqui, da abertura que a gente tem aqui para o Evangelho, tem sido muito, muito bom mesmo. A gente não pretende sair daqui da cidade tão cedo, acho que a gente vai ficar aqui alguns aninhos, não sei, né? Enquanto o Senhor permitir, né, até que o vento sopre, estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e discernir qual é a vontade do Pai, porque assim, são muitos campos, são muitas necessidades. E uma das coisas que eu aprendi é pelo menos, tentar não me mover pelas necessidades, porque a gente não dá conta de suprir as necessidades, né? Então, que é uma das coisas que eu vejo em Jesus, né? Jesus, ele tinha uma agenda que era a agenda do Pai, não era a agenda da necessidade aparente dos homens. Porque quando eu falo de necessidade, estou falando daquilo que a gente está vendo, e não daquilo que está no coração. Então, quando você olha para as necessidades aqui, você pode até cansar só de ver as necessidades. Mas a gente não pode olhar para as necessidades, né? Eu vejo quando Jesus foi chamado, né, porque Lázaro estava doente. Não é isso? Chamaram Jesus. Falou, Jesus, vai lá ver que Lázaro está doente. Essa era uma necessidade aparente, né? Mas Jesus, ele era amigo de Lázaro, ele poderia sair, que é o que o pessoal falou, né? As mulheres falaram, né? Marta, principalmente, se ele estivesse lá, né? Lázaro não teria morrido. Mas Jesus, ele tinha uma agenda para cumprir, né? A agenda que eu digo não é aquela agenda que ele fez, estabeleceu e fixou, mas é o mover do Espírito, né? É o Pai conduzindo. Então, Jesus, ele teve essa sensibilidade de discernir. Existe algo gritando por necessidade, mas no mundo espiritual está acontecendo uma outra coisa e eu preciso me sujeitar à agenda do Pai. Então, aqui a gente tem orado para discernir qual é a agenda do Pai. O que o Pai quer? Onde Cristo nos quer? Porque aqui tem muita necessidade, tem muitos campos, tem muita porta aberta. Não dá para entrar por todas, não dá. E escolher uma não é simplesmente falar, vou pegar essa daqui porque eu acho que é por aqui, ou tem que escolher uma mesmo. Não, a gente tem que escolher uma porque o Pai quer aquela porta, o Pai quer que a gente entre por ali. Então, eu tenho orado bastante para discernir o que Deus quer, como Ele quer me usar aqui. Nós temos, por exemplo, toda uma estrutura de apoio à missão, né? Nós temos o Instituto Água Viva, nós temos a agência de missões, né? Para evangelização do sertão, a AMES. Mas, apesar de toda essa estrutura, é isso que o Pai está querendo fazer aqui, é isso que ele está querendo estabelecer aqui, eu preciso discernir isso. Eu posso correr, fazer, e não fazer a vontade do Pai. Então, a gente tem orado nesse sentido. E pedimos que os irmãos orem por discernimento também, para que a igreja cresça aqui à maneira de Deus, né, a maneira que Deus quer. E aqui a gente tem uma das situações que a gente... para os irmãos terem uma ideia, contar aqui uma experiência que eu tive recentemente aqui na rua de casa, na verdade na rua de trás. Eu estou numa região da cidade em que até a minha casa, até tudo bonitinho, tudo ok, né? Mas atrás da minha casa aqui já começa o bairro mais pesado da cidade. Daí aqui rola as drogas, rola a prostituição, rola muita coisa. A gente não tem nem noção do que exatamente acontece aqui ainda. A gente está conhecendo. Como a gente vai muito para o povoado, a gente está no povoado, às vezes, quando eu cheguei aqui, a gente ia para um povoado sábado também, então às vezes passava sábado e domingo fora, domingo a gente está o dia inteiro no povoado. Quando a gente volta, a gente não pegou a cidade acontecendo, né? Mas daí esses dias nós voltamos um pouco mais cedo, domingo, e estava um som muito alto vindo aqui na minha casa, e eu fui sair para descobrir de onde vinha esse som. Eu falei assim, não, eu vou sair, eu quero ver de onde vem esse som. E parecia que era um show ao vivo do lado da minha casa.
de tão alto que era o som que chegava no meu quarto. Mas quando eu fui para a rua, o som não estava tão alto assim. O que acontece, gente? A minha casa aqui são 2 andares, né? E o meu quarto é no andar de cima. Só que poucas casas têm 2 andares na cidade. Então, é livre para o som chegar no meu quarto. Quando você desce para a rua, tem um monte de... As casas é tudo no térreo, então o som ia barrando, né? Então, quando você ia para a rua, o som não estava tão alto. Eu assim, não, mas gente, de onde está vindo esse som? Vou lá ver de onde que é. E fui para a rua aqui de trás de casa. E a cidade estava toda apagada, as casas com as luzes todas apagadas, tudo escuro. E eu fui na rua de trás aqui, para seguindo o som. E uma coisa que foi curiosa foi o quê? A gente tinha na rua de trás, isso era por volta da meia-noite para mais, tá? De meia-noite, beirando aí o início da madrugada. E aí tinha uma luz acesa e uma mulher na porta. Daí, mais à frente, tinha uma outra luz acesa com 2 mulheres na porta. Mais para frente, tinha uma luz acesa e uma mulher na porta. Na outra, daí depois tinha uma mulher sendo ali agarrada por um homem. E depois na outra tinha também uma luz acesa, só que com uma menininha de uns 8 anos na porta. E todas as outras ruas da cidade estavam totalmente apagadas. Somente essa rua aqui que eu fui tinha essas casas com uma luz acesa e as mulheres na porta. O que tudo me indica aqui que é uma rua de prostituição aqui, mas que a gente ainda não está conhecendo ainda essas situações aqui. E aqui também fica muito perto da estrada, né, que eles chamam a pista, né, ou seja, perto da rodovia, então tem muita passagem de caminhoneiro aqui, então a gente também imagina que à noite aqui também deve rolar muita prostituição próxima ali da rodovia, enfim, da região onde ficam os caminhoneiros. Tem toda uma situação. Então são coisas que estão aqui, né? Muito forte, muito nítido. E como a cidade é pequena, você pegar uma rua dessa parece que é muito, para mim, pelo menos, né? Igual, por exemplo, eu sou de São Paulo, né? Caso os irmãos não me conheçam, eu venho de São Paulo. Então, São Paulo, você tem bairros característicos, você tem bairros de prostituição, mas ali perto da cidade não representa muita coisa, não representa a cidade propriamente, né? Mas aqui não, aqui qualquer lugarzinho aqui já é grande, porque a maioria, apesar da cidade ter em torno de 14, 15 mil habitantes, a maioria é na área rural, então a área urbana aqui é muito pequena. E aí a gente tem, então, alguns pontos para os irmãos orarem. A gente tem essa questão da prostituição, a gente tem a questão das drogas, as bebidas, né? Então tem muita gente que é presa à bebida, escrava da cachaça, principalmente, é muito forte aqui a cachaça. E não é para afogar a mágoa, não, tá? Não são pessoas desiludidas, as pessoas não vão para a bebida porque estão frustradas, não é isso. Já é algo cultural, que crianças e adolescentes já são introduzidos na bebida e eles passam a tomar cachaça como lazer, como parte da vida. Então não é nenhuma situação de fuga propriamente de frustração, não é alguém que ficou desempregado e ficou mal, não sabia o que fazer, não. Eles começam a beber e vão bebendo e ficam aprisionados nessa bebida. É farra mesmo, é festa, né? Isso assim, irmãos, nós não pegamos ainda, lembrando que a gente está aqui numa época de pandemia, ou seja, nós não pegamos ainda as festas que tem aqui na cidade. Então tem festas de cavalaria, tem festas na época de São João, de São Pedro, né? As festas juninas, tem muitas festas aqui, tem festa da padroeira, tem festa, enfim, são muitas festas, e nessas festas também rola muita prostituição, que a gente já ouviu falar, mas nós não vivenciamos isso ainda, porque estamos pegando a cidade na pandemia, o que está sendo muito bom para marcar território aqui também, né? Para entrar nas casas, para entrar nas famílias. Mas essas festas, creio que a partir do ano que vem já vai estar liberada e vai ser outra relação aqui com a cidade. Nós temos famílias, muitos recasamentos, né? Então eu estive essa semana numa casa que queria ouvir o evangelho, que queria ouvir mais do reino de Deus, queria estudar a palavra, e essas pessoas, e o rapaz já era casado pela 3ª vez, né? Pela 3ª vez. Acho que tem um telefone. Benedito Melo, acho que está com o microfone ligado. E aí,
Desculpa, eu me perdi. Sim. Então, eles já estavam no terceiro casamento. Então, nós temos muitos casos semelhantes a esse. Outro caso que a gente tem aqui são de pessoas juntadas. Mas, assim, gente, é uma situação muito pesada aqui, assim, culturalmente falando, porque são meninas de 10, 12 anos que se juntam com rapazes para poder viver juntos e ter uma vida sexual. Daí sim, essas meninas, só que muitas dessas meninas, elas saem de casa com 10 anos e falam, nossa, mas sair de casa com 10 anos, gente, que absurdo. Pois é, parece absurdo, mas elas estão saindo de casa porque muitas delas estão sendo abusadas em casa, dentro de casa, por padrastos. Normalmente padrasto porque a mãe já está no segundo, terceiro casamento, toda essa relação que eu falei, então acaba que a filha está vivendo com um outro homem e acaba sofrendo abuso sexual, então ela decide sair de casa, porque ela não vai ficar naquela situação, né? Ela prefere escolher um homem para viver do que continuar sendo abusada. Ou casos em que a mãe abandona os filhos, abandona assim, fica trabalhando o dia inteiro, fica cuidando de outras coisas, e a filha de 10 anos é que cuida dos outros 4, 5 irmãos mais novos. Então ela que tem que dar comida, ela que tem que cozinhar, ela tem que pegar lenha, ela tem que acender o fogão a lenha, cozinhar para os meninos, dar banho, os meninos trocar, os meninos... Quando chega com 10 anos de idade, ela não quer mais essa vida. 11, 12 anos, ela quer cair fora, quer sair. Então ela sai de casa. Então ela escolhe, para ela é melhor escolher um homem para viver do que ficar sendo escrava nessa situação. E aí nós temos várias situações assim, nós temos contato, pregamos o evangelho, estamos juntos, né, dessas pessoas, estamos no meio delas, proclamando o reino, sendo luz, vivendo como família, e aí as pessoas estão vendo a nossa casa, estão vendo eu e minha esposa, estão vendo nós e nossos filhos, numa outra relação, meu filho que já lê, daí a pessoa fica, nossa, ele já lê e tal, né, com 6 anos, e aqui as crianças com 9, 10, 11, 12, 13 anos não leem, né? A gente ainda está vendo como cooperar com isso também. Nós temos um dos pilares aí que o Instituto Água Viva traz da educação, e eu também sou educador, né? Fui professor de matemática, ainda sou professor de matemática. Então a gente quer trabalhar um pouco, entender melhor a situação para ver como atuar. Porque a estrutura física educacional a cidade tem, aliás, isso é muito boa na cidade. Eles têm uma estrutura física, os irmãos que vieram ficaram na escola, viram que a escola é boa, todas as escolas aqui têm ar-condicionado para o verão, as crianças recebem uniforme, recebem mochila, recebem material escolar, o ônibus pega todas as crianças, quase, acho que em torno de 97% das pessoas são escolarizadas, então elas vão à escola, elas têm acesso à escola, só não vai para a escola quem realmente não quer. Mas a prefeitura aqui dá toda a condição para a criança ir para a escola, mas isso não resolve. Né? A gente vê as crianças estão indo para a escola e não estão aprendendo a ler e a escrever, e junto a isso tivemos esses 2 anos sem ano letivo por causa da pandemia, e para piorar toda a situação de escolarização. Então, são alguns desafios sociais que nós temos aqui, né? Que não são só sociais, são espirituais. A gente ainda não entrou aqui também em áreas, que é o que eu falei, a Rosângela comentou no começo, né, das crianças, porque esse final de semana teve o dia de São Cosme e Damião, e teve uma mulher aqui na cidade vizinha, que pegou seus 15 netos e levou para um sítio para fazer um ritual com elas, para Cosme e Damião, e não voltou até agora para casa, né? Rosângela, você teve alguma notícia, mas acho que ainda não tinha... Você sabe se já voltaram? Não tive notícia, não. Posso tentar saber. Eu até perguntei para Geraldo um pouquinho antes da gente começar aqui, para saber se a gente tinha... Estive com eles hoje até, mas que a Geraldo e o Plínio, né, um casal que está lá nesse município aqui do lado, em Morro do Chapéu. E aí a pessoa saiu e seu áudio ficou ligado, Rosângela. Perdão. Tranquilo. E aí nós, então, temos essa... E ali, então, ela levou as crianças para fazer rituais. E ninguém sabe que tipo de ritual. A gente sabe que existe sacrifício humano, sacrifício de criança. A gente não sabe exatamente a que nível está, como que está a relação dela com esses espíritos que pedem. Então, a gente tem regiões com muitos curandeiros aqui,
Onde nós estamos hoje, a princípio, não tem, assim, tem um ex-curandeiro, tem uma situação muito mais, assim, bem mais tranquila, né? A gente não entramos ainda em um lugar que é pesado. Nós temos um povoado aqui que nós passamos só por ele, que não tem nenhuma congregação, nenhuma igreja estabelecida. Então, ali é possível que tenha algum trabalho forte de macumbaria, né? Porque todas as outras têm alguma Assembleia de Deus, tem a congregação cristã, mas que aqui a congregação cristã é um pouco diferente, as práticas e o ensino da congregação cristã não é tão cristã assim, não é tão bíblica como deveria. Então, é mais uma religião que oprime o povo, mas a opção de ser evangélico aqui nos povoados é essa, é a congregação. Ou a Assembleia de Deus, dependendo. Já na cidade tem vários outros grupos, tem batista, tem presbiteriana, tem diversos grupos aqui na cidade. E aí tem um povoado que não tem nenhuma. E a gente pergunta, por que será que não tem nenhuma? Não tem nem católica, nem a congregação cristã, porque a congregação cristã, ela é uma que está presente em praticamente todos os povoados que a gente vai, ela está lá estabelecida, ela fez o marco dela ali. Então a gente não sabe ainda como são esses povoados, mas a gente vai chegar ainda nesses lugares em que tem mesmo uma opressão demoníaca muito clara, onde tem trabalhos mesmo de macumbaria, onde realmente a coisa é pesada. Aqui na cidade, na verdade, tem aqui para trás da minha casa, já começa, né? Tem uma das pracinhas que divide essa região, né? Que divide a cidade com a parte podre da cidade, né? Vamos dizer assim. Exatamente assim, nessa divisa de bairros tem uma casa de macumba, né? Tem essas casas que vendem, né? Artigos religiosos, mas que é tudo ligado à Umbanda e essas religiões que cultuam demônios e que fazem sacrifícios, né? E, bom, então esse é o contexto que a gente está aqui. Não sei se dentro disso os irmãos querem perguntar alguma coisa, falar alguma coisa, fica à vontade. Tá um silêncio, gente, é tão ruim, né? Falar com todo mundo quietinho assim, né? Cadê aquela bagunça, né? Cadê o pessoal? Cadê as crianças gritando? Cadê o povo levantando para tomar água? Não tem. Mas eu vou dar 2 minutinhos aí, porque eu sei que os irmãos às vezes com vergonha, não abrem o microfone, então para os irmãos perguntarem alguma coisa sobre a situação do sertão, o que vocês querem saber. Tá bom? Vou dar aí 2 minutinhos para depois compartilhar algo mais com os irmãos. Eu acho que todo mundo está querendo mais ouvir e aprender, meu amado. Assim, a entender tudo isso, porque isso tudo para a gente é novo também. Então, por perguntar, eu estou aprendendo aquilo que eu tenho que orar e me lançar, né, em Deus para ajudar vocês. Verdade. Queremos ouvir, Gilberto. Mas aqui e tô gostando. Tô vendo aí 2 realidades, né? Que até então não sabia. Então é povoado. Primeiramente, boa noite, né, irmãos? Então, assim, povoado e aí agora cidade, né? Então, são 2 necessidades. E como vocês ficam muito tempo ausente no povoado, a cidade precisa estar recebendo uma parte de vocês também. Digo uma parte, assim, porção da palavra, né? Então, como a irmã falou aí, é questão da gente estar perseverando em oração pela vida de vocês. Eu lembrei agora daquela palavra que o nosso Senhor falou, né, nas Escrituras. Então, quando todos ouvirem o Evangelho do Reino, então será o fim. Então, tem muita gente para ouvir da palavra do Evangelho do Reino ainda. Muita gente. A carência, ela é muito grande. E você vê assim, o que o diabo está fazendo, o que o diabo fez esses anos todos, destruindo famílias, desestruturando famílias. Porque o propósito eterno de Deus qual é?
uma família e muitos filhos semelhantes a Jesus. Então, ainda, famílias precisam alcançar esse propósito. Você vê a destruição de uma família, um pai forma uma família e depois larga aquela família, abandona, né? E aí entra outro homem naquele seio familiar. Para quê? Para cuidar ou para ajudar a destruir? Aí ele sai e depois entra outro. Para quê? Para ajudar a cooperar de alguma forma ou para ajudar a destruir mais? Então, o diabo ele tem feito durante esses anos todos, né, o que ele quer. E a misericórdia do Senhor chega naquela cidade quando chega um homem de Deus, uma família de Deus, né? Então, é muita coisa, meu irmão. Que o Senhor te encha de graça, você, Amém. o George, as meninas, né, as mulheres, as crianças. É muito pesado esse cenário quando você coloca. Isso acontece com todos os missionários, né? Chega numa cidade, colocar a criança numa escola onde o IDH é baixo, crianças não sabem ler, crianças de 10 anos, 12, 15, sei lá. Mas, assim, qual é a perspectiva? Ensino domiciliar, o homeschool, né? Como é que se encaixa isso? Precisa de disciplina. Então, assim, Gilberto, o Senhor ele já tem a estratégia dele. É só aquela questão de se debruçar e Amém. ouvir do Senhor, né? Ele já tem. Sim. A estratégia dele é você, sua família aí. É o George e a família dele aí. Essa é a estratégia de Deus. Ele Amém. está nos usando, nos presenteou com essa oportunidade de estar juntos aí com vocês. Se vai uma outra família, não sei, mas enfim, a estratégia de Deus nesse momento é essa. Basta você Sim, e ajustar isso. família, né? Justamente isso que a gente entende de família. Aqui precisa ter, na verdade, assim, a gente precisa acender, que é o que Jesus falou. A nossa lâmpada a gente vai colocar no lugar alto para que todos os homens vejam a nossa luz brilhar e, vendo essa Exato. luz brilhar, glorifique ao Pai que está no céu. Então, a nossa família está Isso. sendo aqui para ser um diferencial, porque aqui não tem referência de família, aqui não tem referência de Amém. paternidade, aqui não tem referência de nada. Ninguém sabe o que é ser filho, o que é ser pai, não sabe, não tem. E continua reproduzindo a referência que tem. Exatamente. Reproduzindo até quando? Até quando o reino de Deus é estabelecido. O reino de Deus foi estabelecido. A bandeira chegou. Puf. Acabou. E porque as pessoas não têm esperança. Né? Elas não têm Uhum. esperança de mudar. Mulheres aqui que sofrem violência, elas não têm esperança de denunciar ou de mudar de vida e de sair da Uhum. situação em que elas estão. Não existe, elas não têm. Né? A Então é esperança complicado. chegou. Agora, nós A temos esperança tido... chegou. Sim, amém. Glória a Deus. Amém. Nós somos a esperança, Cristo em nós, é a esperança da Amém. glória. Glória a Deus. E aqui a gente teve, por exemplo, uma experiência muito legal, foi um dos rapazes. Na verdade, assim, a gente tem experimentado muita cura, muita libertação. Então, uma das pessoas que eram escravas da cachaça, um dos rapazes lá do assentamento, ele foi liberto. Ele foi liberto. Desde que ele foi batizado, ele nunca mais encostou na cachaça. Né? Nós oramos, eu estava, na verdade, no assentamento com ele, aí começou o seguinte, olha só que, gente, olha como Deus está preparando e mostrando, eu acho que o mais interessante é isso, ele está mostrando para o povo aqui a glória dele, ele está mostrando quem é que manda aqui. Um irmão, o Sivaldo, não sei se vocês ouviram já falar dele, mas é o primeiro rapaz, assim, batizado aqui, né, o primeiro casal, que é o Sivaldo e a Mara, lá no assentamento, que casou aqui, né? Os irmãos devem ter visto algumas fotos, o que nós realizamos o casamento deles. O Sivaldo, ele tem alguns sonhos, né, proféticos. E daí ele chegou numa semana e falou assim, ó, sonhei que fulana vinha aqui. E daí, na outra semana, acho que na mesma semana, essa mulher procurou ele. E foi na semana que eu estava chegando aqui. Eu tinha acabado de chegar na casa do George, fui para o assentamento, e daí foi a primeira reunião que essa mulher que o Sivaldo tinha sonhado apareceu. E daí ela veio e pediu oração. Só ela, tá bom. Daí pediu oração e tal, oramos, conversamos com ela, uma série de coisas.
Daí ela já perguntou se era errado ela tá porque ela frequentava a congregação cristã do Brasil, ela queria saber se era errado ela também estar conosco, se a gente via algo de errado nisso, porque ela já era de um outro lugar, e o pessoal começou a falar para ela que era errado, que ela não podia, mas ela foi lá mesmo assim, porque estava curiosa, porque estava ouvindo as pessoas falando acerca da igreja. Ela foi, pela curiosidade dela. Chegou lá, orou, teve uma experiência com o Espírito Santo, voltou para casa e contou para a família, menos para o homem que ela vivia, que é esse rapaz que estava escravo da cachaça. E daí ele falou que queria uma reunião na casa dele. E daí nos convidou para irmos até lá. Fomos na casa dele. Chegou lá, tivemos um tempo de oração e tal. Daí na mesma semana ele foi em uma das nossas reuniões. E daí chegou na reunião, fui orar com ele. Falei para ele, Lúcio, o nome dele é Lúcio. Falei, Lúcio, você assim, tem alguma coisa que você quer ser liberto? Tem alguma coisa que você não consegue vencer e que você quer ser liberto? E daí, e assim, a gente já sabia que ele vivia na casa, todo mundo já sabia, ele arriscava a vida da família dele toda, gente. Olha só, ele pegava o carro sem lanterna, de noite, bêbado, com a família e transportava de um povoado para outro. Era isso que ele fazia constantemente. Nunca teve acidente, mas ele fazia isso todo final de semana. Ele bebia, ele saía de casa sexta-feira, que era o dia que ele recebia. Aqui quem trabalha na agricultura aqui, recebe por semana, né? Então chegava na sexta-feira, ele recebia o salário, separava o que era para a família e o resto gastava em bebida. Bebia sexta, bebia sábado, bebia domingo. Né? Final de semana todo bebendo. Essa era a vida dele. E aí eu perguntei para ele, falei, tem alguma coisa que você quer ser liberto? Porque, irmãos, Jesus, né, ele nos enviou para libertar os cativos, nós precisamos crer nisso. As pessoas estão escravizadas, elas precisam ser libertas. E tem coisas que é só o poder do Espírito Santo que pode fazer. A pessoa, ela não vai conseguir. Ela pode fazer terapia, pode procurar ajuda, pode se esforçar, pode criar regrinhas, mas ela precisa do poder do Espírito Santo para libertar. E uma coisa que o Senhor me ensinou foi o quê? Como é que eu sei que eu sou escravizado? Como é que eu sei que sou escravo de algo? É muito simples. Se você não consegue vencer alguma situação, você é escravo dessa situação. Se você não domina sobre ela, ela te domina. E se ela te domina, você é escravo. Então, e se você é escravo, você precisa ser liberto disso. Porque Deus não quer escravos, ele quer filhos. E os filhos são livres, são libertos. Jesus fala, né? O filho permanece para sempre na casa, o escravo não. E aí, então quando eu vou proclamar o reino de Deus para as pessoas, uma das coisas que eu vejo é o quê? O que essa pessoa precisa ser liberta? Porque a nossa experiência de conversão, ela precisa ser uma experiência de libertação. O povo de Israel, eles precisaram ser libertos do Egito, da escravidão. Aí eles tiveram uma primeira experiência com Deus, né, para depois estabelecer uma aliança e tal. Mas a primeira experiência foi de libertação. Então, e a palavra fala que ele nos enviou para libertar os cativos, não só para anunciar a libertação, mas para pôr em liberdade os algemados. E é isso que nós queremos fazer aqui neste lugar, e é isso que vocês também foram chamados para fazer onde vocês estão, libertar os cativos. Liberte os cativos, põe em liberdade. Nós temos essa autoridade em Cristo Jesus, nós somos sacerdotes, nós temos o poder do Espírito Santo em nós para pôr em liberdade os algemados. E daí, então, uma das perguntas que eu gosto de fazer é isso. O que você tem que você não consegue vencer e que só Deus pode fazer na tua vida? Porque a pessoa tem um monte de problema, ela tem um monte de situação. Ela quer resolver todas elas. A maioria muita gente quer dinheiro. Então, e tem coisa que ela vai correr atrás, que ela vai poder resolver aquilo. Tem coisa que eu vou querer dar conselho, tem coisa que a palavra traz conselho para você, que se você seguir o conselho, se você obedecer, você vai se dar bem, por assim dizer. Mas tem coisas que não. Tem coisas que a pessoa está escravizada, então ela precisa ser liberta. Então eu já pergunto, o que só Deus pode fazer? O que você tem que você precisa ser liberta? E aí precisa de muita humildade também, né? Para a pessoa reconhecer. Ela precisa se humilhar para isso.
Então já começa o processo de Deus na vida dela, de humilhação, de arrependimento, porque para ela chegar e falar e assumir que ela é escrava de uma situação, ela precisa romper com muita coisa. E o Lúcio então chegou e olhou, pensou, e eu insisti com ele, falei assim, pode falar, você tem algo? Começa aí, né? Você tem algo? Ele falou assim, não, tenho. O que que é? Conta para mim. Porque se só Deus pode te libertar, ele está aqui nessa noite, ele quer te libertar. E daí ele falou, eu tenho problema com a cachaça. Ele falou claramente, eu tenho problema com a cachaça. Eu bebo e eu não consigo parar de beber. E isso por anos, irmãos, anos. Assim, você bebe? Você não quer mais beber? Não, não quero mais beber. Você quer que Jesus te liberte? Quero que ele me liberte. Então você vai orar e você vai pedir isso para Deus aqui comigo agora. Você quer? Quero. Então tá bom, vamos lá. Ora comigo aqui. Fala aí, Lúcio. Fui falando com ele. Pai, pai. Pai não, né? Deus, normalmente eu falo Deus, né? Porque a pessoa ainda não sei se ela tá dentro da filiação, mas fala Deus, né? Assim, eu preciso ser liberto de tal situação, né? Eu preciso, eu não, e daí eu faço a pessoa confessar o pecado, confessar ali na oração. Eu acho que a oração é muito poderosa. Então eu aproveito o momento da oração para a pessoa confessar o pecado e para a pessoa se humilhar. Então a pessoa vai ali na oração falar: Deus, eu não consigo vencer. Eu reconheço que eu não consigo. Eu preciso da tua mão poderosa para me libertar. Eu preciso que você faça um milagre na minha vida e me liberte. E aí ele fez essa oração e orei com ele depois. E a partir desse dia ele começou a ter uma experiência com Deus de libertação da bebida. Daí ele começou, pela primeira vez ele conseguiu falar não para a bebida durante aquela semana. Daí no final de semana seguinte ele bebeu, mas ele veio para mim e confessou para mim, ele chegou para mim e falou assim: Gilberto, deixa eu falar uma coisa, eu bebi. Nós estávamos na casa dele, era sexta-feira à noite. Ele falou assim: eu bebi. Eu falei assim, mas eu tô muito feliz. Eu falei assim, porque eu bebi, mas eu voltei para casa. Eu bebi, mas eu tô aqui. Ele falou, antes eu não estaria aqui. Eu saía para beber e não voltava para casa. Então ele mesmo começou a reconhecer que, tipo assim, eu consegui falar não nos outros dias para bebida, que antes eu não conseguia. Agora eu consegui voltar para casa, então ele começou a entender que eu estava sendo liberto. E até que chegou o dia do batismo dele. Daí o dia que ele foi batizado, desde esse dia então, já tem aí mais de um mês, ele nunca mais bebeu. Ele nunca mais colocou mais nada. Então a gente tem visto libertação aqui, né, nesse lugar. A gente tem visto pessoas sendo libertas. Tem muita coisa para eles serem libertos, né? Tem muitas situações ainda, muito embaraço na vida das pessoas aqui, mas que a gente tem orado para Deus e fazendo e trabalhando. Então a gente crê que Deus quer libertar aqui os cativos. E a gente tem tido essas experiências na proclamação. A gente precisa. Mas assim, é claro que isso também exige de nós um pouco de ousadia. Ousadia e crer. Irmãos, eu tenho uma dificuldade muito grande, eu vou confessar aqui para vocês. Eu tenho uma dificuldade. Bom, antes de falar isso, eu queria dizer o seguinte. Eu aprendi com os meus pais uma coisa muito importante. Eu creio no que está escrito. Eu creio no que eu leio. Isso parece bobo, mas tem gente que não crê. Porque é muito... Por exemplo, será que eu creio que se eu buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu vou ser suprido? Será que eu realmente acredito nisso? Que primeiro eu busco o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas, o que comer, o que beber, o que vestir, vão ser acrescentadas? Eu acredito nisso. Então, isso eu aprendi muito forte, né? Eu creio no que está escrito, no que eu leio. E isso faz muita diferença. Então, até em relação, por exemplo, quando eu fui casar, né? Eu tinha perdido o emprego, estava desempregado e tal. E, aliás, antes de eu
já estava comprometido em casamento, mas antes de eu marcar a data, Deus falou comigo no Salmo que diz que aos seus amados Deus dá enquanto dorme, né? Que a gente não é para que é inútil o acordar mais cedo ou entardecer o sono para comer o pão com duros trabalhos. E tem gente que acha que por muito trabalhar vai conseguir comer, vai melhorar de vida, vai, enfim. Então, mas nós cremos, será que nós cremos no que está escrito? Né? E isso a gente vai começar a trazer para as outras áreas da nossa vida. Será que eu creio que Jesus me deu a autoridade para impor as mãos sobre os enfermos e eles serem curados? Será que eu creio nisso? Né? E daí uma coisa que eu tenho muita dificuldade, irmãos, quando é de uma pessoa, é essa questão da cura, da enfermidade. Né? Não só da enfermidade, de cura, assim, e essa questão da libertação. Né? Então, para mim, é muito... eu não consigo, por uma prática que é muito comum, é a gente orar, daí a pessoa não tem nenhuma experiência, e, e você falar, não, mas é tipo assim, né? Seja feita a vontade de Deus, como se Deus não tivesse declarado qual é a vontade dele. Gente, a vontade dele a gente sabe, a vontade dele é libertar os cativos, a vontade dele é curar os enfermos, a vontade dele é que todos sejam salvos. Tá explícito isso na palavra. Então, e às vezes para mim a gente assim traz talvez um pouco da nossa incredulidade, um pouco da nossa falta de ousadia, de convicção, e joga ali para a pessoa que está ouvindo o evangelho, e eu não creio nisso. Então eu não consigo orar por alguém e falar assim, não, mas vai dar tudo certo, não, vamos crer, vamos continuar orando, vamos, né? Porque algumas falas dessas, nossa, é mais tipo assim, é como se a gente dissesse por dentro, né? Caramba, e agora? A pessoa não foi curada, vamos ter que esperar, vamos ter que, né? E eu compartilhei até um pouquinho com os irmãos aqui na caravana sobre cura. Esse foi um dos temas que eu conversei com os irmãos, porque eu creio nisso. Mas eu creio numa cura que não é de qualquer jeito, não é também para ser usada de qualquer maneira, não é assim. Né? A cura ela tem um lugar dela no ministério de Jesus, ela tem uma posição ministerial. E é isso que a gente precisa entender. Ou seja, a cura não é uma coisa que Deus deu para a gente poder usar para o nosso bel prazer. Não é isso. A gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a trazer essas coisas. Então, eu lembro, eu tive várias experiências. Eu lembro uma vez em São Paulo, a gente estava com uma pessoa que estava ouvindo o evangelho. E daí, enquanto ela estava ouvindo o evangelho, né, durante o tempo que ela estava ouvindo o evangelho, ela ficou desempregada e ficou desesperada porque estava sem emprego. São Paulo é uma cidade cara, enfim, né, não tinha condições, estava sem emprego. E eu lembro que nós oramos ali e foi muito doido, que uma das irmãs que orou com a gente, ela falou assim, Senhor, eu quero pedir para o Senhor. Não é mandando em Deus, gente, é pedindo com convicção, é ter fé em que Deus está abrindo, que você está tendo uma visão profética que vai trazer e vai libertar, porque é uma visão de libertação, de trazer o reino de Deus. E daí essa irmã orou assim, Senhor, eu quero pedir para o Senhor, abre uma porta de emprego essa semana. Eu estou vendo uma porta de emprego essa semana, Senhor. E ela profetizou. E naquela semana, aquela mulher estava empregada, foi empregada. Ali foi uma experiência com Deus. Não é porque eu quero que a pessoa tenha emprego, o que eu quero é que a pessoa tenha experiência com Deus. Ela pode ficar desempregada no dia seguinte, ela pode ficar desempregada de novo na outra semana ou no outro mês, não importa. Eu quero que a pessoa tenha uma experiência com Deus. Eu quero que ela experimente de Deus, do reino de Deus. E eu estou aqui para trazer o reino de Deus. Então, quando eu olho para uma pessoa, quando eu tenho essa palavra, porque libertar os cativos é como um mandamento para nós, né? Nós somos enviados para libertar os cativos. Então, quando eu vejo uma situação de uma pessoa que está aprisionada por algo que ela não consegue vencer, ou seja, muitas vezes a pessoa ela quer, você vai encontrar pessoas que elas querem vencer, já tentaram vencer, mas não conseguem vencer. Então, é só o poder do Espírito Santo. É só o poder do Espírito Santo. E nós estamos aqui para isso, para manifestar o poder do Espírito Santo. E nisso a gente tem visto pessoas sendo libertas, né? E precisamos aprender a crer no que está escrito, precisamos aprender a orar, aprender
a impor as mãos sobre os enfermos, né? Enfim, teríamos muitas coisas assim para compartilhar sobre isso, mas eu não quero prolongar muito aqui no tempo, né? Mas a Lilian... Oi, Lilian, pode falar um pouquinho, Lilian. Lilian, quer falar alguma coisa? Eu acho que foi sem querer, Gilberto. Mas eu Foi queria te sem fazer uma... querer? eu, Tá. eu queria te fazer, eu acho, né? Eu não falo mais nada. Queria te fazer uma pergunta. Apesar de tem pouco tempo que você está aí, eu sei que o primeiro passo é orar, esperar de Deus, né? Que Deus vai mover. Mas se você já tem alguma estratégia, se é através da educação, se é através da agricultura ou outra coisa, para levar o reino de Deus aí na cidade? Tem alguma coisa já? Olha só, Jeremias, nós temos sim, assim, algumas ideias. Eu acho que a gente tem várias possibilidades, só que algumas delas, por exemplo, a parte de geração de renda, né, que seria uma coisa muito bom para eles, é uma coisa que precisa vir deles aqui, do próprio povo aqui. A gente não consegue trazer algo de fora e falar, vamos fazer isso? Não. A gente tem que fazer todo um trabalho com eles, mas eles precisam apresentar, porque tudo que já foi conversado, né, até que em conversas informais, né, até para discernir, tudo que a gente conversa, ele só vê empecilhos. Só vê o que pode dar ruim, o que pode dar errado, o que não vai dar certo, as dificuldades. Eles não conseguem entender nada como uma abertura, como uma solução. Então, então isso tem que vir deles. Existe a questão educacional e eu vejo assim, é uma porta. Agora, o que eu tenho orado para discernir se isso é porque a gente alguns têm falado sobre ser uma igreja relevante, né, socialmente relevante. Então, isso eu sei que eu tenho condições, assim, em Cristo, de trazer isso para cá, de transformar algumas realidades aqui. O que eu tenho orado é para que isso não seja algo apenas social, né? Eu acho que. Mas o social, eu acho que essas relações, ela principalmente abre porta e mostra a sua cara, por assim dizer, né? É uma maneira de você estar se mostrando para a cidade e tendo contato com pessoas. Porque o reino de Deus vai se espalhar pelos contatos, pelo relacionamento. Não adianta. É o relacionamento. Agora, tem ações que eu vou fazer que vai abrir muitos relacionamentos e ações que vão abrir menos relacionamentos. Então a gente precisa só ver como, né, como realmente viabilizar essas questões todas para não ficar algo só social. Ah, beleza, tem educação e tal, e aí? Tá, mas né, essas pessoas estão conhecendo o reino de Deus, elas não vão. Eu não creio que a pessoa vai conhecer o reino de Deus por um projeto simplesmente, pelo projeto em si, mas sim por nós que estamos nesse projeto e vamos brilhar ali. Porque é ali que as pessoas vão ter referência de paternidade, de família, de relacionamento, vão ter experiência com Deus. Ali você vai ouvir as frustrações, você precisa se abrir. E as pessoas aqui, o sertanejo, ele é um pouco fechado, assim, ele é um pouco desconfiado, né? Então, você entra na vida dele se relacionando com ele, né? Você não vai conseguir isso. Poucas pessoas, assim, a gente teve uma conversa bem aberta logo de cara, que se abriu para conversar e abrir a vida, né? Assim, igual, por exemplo, esse Lúcio, foi a segunda vez que eu tive com ele, entendeu? Então ele foi e abriu que ele tinha uma necessidade, que ele tinha uma necessidade de libertação da cachaça. Mas nem todo mundo vai abrir isso assim, né? A gente tem um rapaz aqui que também deixou as drogas, né? Aqui da cidade. Foi batizado na caravana no último dia. Então, agora, mas nem todo mundo vai chegar e abrir a vida, entendeu? Não vai. Então eles vão
com calma, com cautela. Então, eu creio que, assim, a porta que a gente tem aqui é relacionamento, né? O principal meio que a gente tem aqui é relacionamento. Mas por isso que quando o pouco tempo que eu tô com as pessoas, se é uma pessoa que eu vou estar pouco tempo com ela, eu quero que ela seja impactada pelo poder do Espírito Santo. Então eu investigo, sim, se a pessoa tem alguma coisa, se ela já ouve, se ela já está comigo, porque ela sabe que eu tenho Cristo, que ela quer ouvir o Evangelho, eu já entro na questão de enfermidade, de alguma dor, de doença, de libertação. Eu já falo, o que você quer? O que Jesus... Não é dado, não é distribuir tic-tic-cura para as pessoas, não é baratear o Evangelho, mas é que a pessoa saiba o seguinte, olha só, Deus está aqui. Deus está comigo, Ele é poderoso e Ele pode transformar a sua vida. Entra no reino de Deus, entra pela porta estreita, se submete a Ele e você vai experimentar completamente o reino de Deus. Então, acho que é por aí. Mas, assim, ter pronto o que a gente vai fazer aqui de projetos, a gente ainda não tem. Né? A gente está estruturando, estamos pensando, conhecendo a cidade, conhecendo as estruturas. Eu não tenho os dados, por exemplo, em relação à alfabetização, os dados oficiais daqui, para a gente poder dar uma olhada, como é que está, quais são as áreas mais precárias, em relação à prostituição. Uma coisa que aconteceu aqui, por exemplo, que foi muito legal, a assistência social da cidade me convidou para participar de uma conferência com eles, né, para poder... era uma conferência que eles iam... como se fosse colocar os próximos alvos da secretaria para o município. Então, ali é um contato que eu comecei a entrar e a conversar. Então, assim, a gente precisa de dados, né? Por exemplo, onde que realmente é a região de prostituição, eles sabem, eles têm essas informações, eles sabem aqui algumas coisas, né? Para que a gente possa ser realmente relevante, mas também no poder do Espírito Santo, né? Ô Gilberto, eu tive aí na Bahia em 2019, né, em Piratinha, e assim, o que eu percebi é que as igrejas, né, em geral, levavam muita coisa, dava muita coisa ao sertanejo, virava aquele vício, né? Mas não gerava nada para o pessoal depois continuar. Assim, o que eu vejo, claro que a gente precisa muito de base de oração nisso tudo. Tudo bem, o cara se converteu, mas e aí? Ele precisa de uma renda, né? Ele vai precisar cuidar da família dele. Vamos colocar uma prostituta, né? Que tem essa renda aí. E depois que ela sair disso, qual a renda que ela vai ter? Então, eu creio, né, que orando aí debaixo de oração, eu creio que toda a igreja vai se envolver nisso. Deus traz uma estratégia assim de ter renda, né? O reino de Deus vai entrar, mas essas pessoas vão precisar de uma renda depois. E aí? Como que vai ser? Gilberto, eu posso falar uma coisinha com você? Claro, claro. Rapidinho. Saindo um pouquinho do foco principal do seu assunto, eu faço parte do Conselho de Assistência Social também. Eu fui presidente por 3 anos, lá na prefeitura onde eu trabalho. E é muito bacana estar acompanhando esses projetos. Se você foi convidado para uma conferência, a conferência sua vai ser aonde? Ela já aconteceu, foi aqui na cidade. Ah, tá. A nossa conferência vai ser em outubro, lá em Vitória. Não sei se vai ser em Guarapari ou se vai ser em Aracruz. Então, a nossa ainda é em novembro ainda, que é a conferência estadual. É um pouco de politicagem também, mas é uma coisa que você tem que abordar alguns temas. Eles trazem uns temas já formados lá e você vota. É uma coisa boa? Porque, assim, a assistência social da sua cidade, bem como de toda a cidade, ela tem o CRAS, o CREAS e o Casalar. Você sabe já, né? Esse esquema todo. Então, eles têm o levantamento de todo mundo que tem Bolsa Família, quem não tem, quem é usuário, filho que tem problema dentro de casa com pai ou mãe, filho que bate em pai e mãe, que agride alguém. Então, eles têm todo esse levantamento. Então, se você ficar lá um pouquinho com eles, de repente você vai estar conhecendo quem são as pessoas que realmente, né, estão nesse nível, quem são os usuários da assistência, e você, como missionário e pastor, está trabalhando nessa área também e saber identificar quem são as pessoas que realmente precisam do Senhor, né, e levar
de certa forma você vai descobrir quem está passando por isso, entendeu? Mas é bom, continua lá, Sim, dá uma passada lá, senta um sim, pouquinho com eles, estuda lá que vai ser bom. sim. Deixa eu só ver aqui, peraí. Mais alguém quer perguntar ou falar alguma coisa? Ei, Gilberto, Eval, Oi, Val. Boa noite. boa noite. Eu queria saber, foi um mover assim bem joia, né? A gente pôde acompanhar com as mensagens, né, dos irmãos quando foi a equipe aí para o Sertão. E eu queria saber como que foi depois que a turma voltou, né? Como que ficou assim as crianças, né? Como que vocês estão conseguindo assim, dar continuidade em algum trabalho aí com as crianças? Vocês têm conseguido, assim, fazer? Então vamos lá. O pós-caravana é um processo bem delicado para a gente aqui, né? Porque nós estamos em duas famílias, para não falar dois casais ou duas pessoas, porque, né? Então, vem aquela caravana, a gente fica uma semana, cada dia visitando um povoado diferente. Nessa caravana, nós tivemos visitas de povoados dispersos uns dos outros, então, que dificulta um pouquinho a logística para a gente poder acompanhar todo mundo, né? Para poder estar inserido nesses povoados. Tem povoado que a gente leva 40 minutos para chegar, tem povoado que pode ser mais de 1 hora, então depende da situação da estrada, uma série de coisas. Então, assim, a gente fez. Como que a gente tem trabalhado com as crianças hoje? A gente continua no assentamento, que é o povoado que a gente já estava atuando. Então, ali a gente tem essa liberdade com as crianças. E aqui, agora, em volta da minha casa, que tem um monte de criança aqui. E que tem algumas que tô me aproximando dos que moram aqui do lado e tal. Tem uma pracinha aqui do lado. O fato de eu ter filhos facilita alguns acessos a outras crianças. E a gente tem se relacionado aqui na cidade. Algumas ações da caravana, elas foram pontuais e elas são pontuais, infelizmente. A gente não tem como estabelecer um projeto em cada lugar que a gente vai, que a caravana visita, porque a gente não dá conta, né? Não tem essa proposta, na verdade, como continuidade. Claro que o que a gente tem feito é o quê? Pegou as pessoas que falaram que querem Jesus e estamos, né, aos poucos visitando, tendo contato, ligando, fazendo visitas. Isso a gente tem feito. Né? Aquelas pessoas que durante a caravana disseram, não, eu quero Jesus, eu quero conhecer mais, eu quero ouvir o evangelho, eu quero entender o reino de Deus, eu quero entender isso aí. Então beleza, então a gente está junto. Né? Mas a gente tem... Mas eu acho que da caravana, do povoado, eu acho que tem só dois. Porque assim, um povoado, nós somos um na. Deixa eu ver, foram 4. Você lembra, Juninho? Foram 4 povoados ou 5? Acho que foram 4 povoados, né? Deixa eu ver, foi segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não sei se segunda teve. Acho que foram 5 povoados que nós fomos. Então, um deles já tem um pastor lá, tem uma igreja lá que a gente se relaciona. Foram quatro, né? Mais a cidade, é isso? Seu microfone está desligado, Juninho. Tá sem microfone, Juninho, tá sem áudio. Foi ali dentro da cidade, né, Gilberto? Foram 4 e mais o dentro da cidade, né? Total de 5, Isso. foi isso. Isso. Tá. Então, o que acontece? Daí, desses 5, um é a cidade, o outro é assentamento, que a gente já trabalha, e o outro a gente tem uma igreja lá com o pastor, que a gente está se relacionando com o pastor de lá, né? Então, meio que, assim, tem 2 povoados que a gente não conseguiu alcançar, assim, de atender, né? Mas a gente tem orado para conseguir aproveitar melhor a caravana aqui. Para a gente entender, assim, para a gente aproveitar melhor o que eu digo, para a gente entender, estrategicamente falando, qual o papel da caravana. Para ela não chegar, que é o que o
o Jeremias falou, a gente corre o risco de fazer a mesma coisa. Chegar, fazer, dar um boom, acontecer e sumir, desaparecer, né? Gilberto, Oi. quando eu entrei, aquela questão de passar as notícias, né, para os irmãos, eu lembro que eu sempre me preocupei muito aonde vocês estavam, né, em relação aos irmãos estarem orando, porque assim, eu penso que ali é a base, sabe? Eu creio que Deus levantar e começar fazendo ali, isso vai ser espalhado, mas com pontos de pessoas ligadas à base, né, que é vocês. Então, assim, eu não sei, né? Pode ser que mude um pouco essa estratégia da caravana, mas eu penso que deveria se investir mais nessa base, para se levantar uma estrutura ali, de corpo, de igreja, de cobertura, Sim, né? exatamente. Isso. Então, eu não sei como, se vocês estiverem ligados a AMES, eu não sei como é, porque eles são muito mais de espalhar, né? A AME é mais de espalhar. E eu vejo que a gente tem uma visão mais disso, de família, de corpo, de igreja sendo levantado no local, né? Eu penso que realmente é algo a orar, para Deus realmente nos dar, a igreja, né, essa sabedoria de como isso vai ser implantado, porque há tanta necessidade onde você está, né? E creio que Deus pode conduzir, né, como vai ser os outros locais, né? Mas você entendeu um pouco que eu quis Sim, passar? sim. Sim, entendi. A gente tem algumas. Pera só um instante que eu tô com a produção aqui no meu ponto, falando comigo aqui. Tá. Então, assim, a gente tem algumas ideias, a gente tem, por exemplo, uma das questões que a gente se pergunta é o quê? A caravana, a proposta dela é para formar missionários? Porque, se for para isso, a gente vai precisar estabelecer aqui uma escola de missões, né? E que não se faz em uma semana. Então, aqui, a gente pode transformar isso aqui numa base de treinamento missionário, né? O que a gente não consegue. Então, assim, o que a gente consegue em uma semana para os irmãos que vêm? A gente consegue uma vivência, né? Uma vivência, uma coisa intensa e tal. Tá, mas e aí? Mas isso forma alguém como, tipo assim, eu quero servir ao Senhor com missões e tal, mas, enfim, a gente tem orado e pensado nessas questões, né? Para entender como que vai ser o modo que a gente vai trabalhar, não só na caravana, como as nossas casas aqui. Existia já um projeto, né? A gente tinha um projeto que a gente estava... porque assim, irmãos, desde 2010, 2011, 2010, em 2010 ainda, eu integrei um grupo de missões lá de Vitória. Né? Lá de Vitória ou aí de Vitória, né? Tem irmãos de Vitória aqui. E ali, junto com vários irmãos, a gente tinha desenvolvido um projeto que estava assim, engatilhado. A gente só não deu tiro, né, Juninho? Mas já estava no gatilho, que era de uma escola de missões, né? Então, estamos pensando numa possibilidade de retomar esse projeto, que já estava escrito, já estava pensado, em, de repente, fazer uma versão sertão, mas são possibilidades. A gente está orando para, de repente, o sertão aqui, Várzea Nova, ser uma escola de missões para a igreja, né? Onde as pessoas vão poder vir, viver um tempo, cooperar, porque quando você vem por uma semana, mas você visita aquele povoado um dia. E, na verdade, você visita aquele povoado algumas horas. Então, o que são 3 horas num povoado? Né? O que você fez? O que você modificou ali? Então, agora, e se você vier aqui, passar um mês aqui e trabalhar com a gente naquele povoado? Né? Então, acho que a gente tem, tanto para quem está aqui, um efeito melhor, né, maior, quanto para quem vem, a experiência e a aprendizagem maior também em missões.
Então a gente estamos pensando e orando e avaliando as possibilidades de alinhar essa situação. Certo. Só aproveitando aí, você falou essa questão da escola de missões, nós temos uma ONG, nós estamos trabalhando desde 2019, mas com essa pandemia nós ficamos meio que em stand-by aí, e dentro da ONG, um dos projetos é esse, entendeu? É desenvolver isso aí, né? Gerar viagens que vão ser de voluntários, né? Que vai também trazer aprendizado, entendeu? E prática. Então a gente pode depois, até outra hora, conversar mais sobre isso, tá bom? Sim, tá, vamos conversar sim. E precisa, né, gente? Porque assim, essa vivência. E a viagem para cá é muito cara, né? Custosa. O mais caro de vir para o sertão é a passagem. Ainda mais para quem vem sozinho. Passagem, gasolina, combustível é o mais caro que tem para vir. Daí você vem para ficar uma semaninha aqui, é um espaço curto de tempo, né? Então seria bom que a gente pudesse ter um. Mas são estratégias diferentes, né? A gente precisa desenhar isso aí. São coisas diferentes com objetivos diferentes. Mas que seria muito legal ter alguém aqui junto com a gente, andando, indo, e aprendendo e ensinando, né? Não, porque a gente fala de aprender, dá a impressão que a gente está aqui em total condição de ensinar, como se, né, soubéssemos tudo. E não é, mas a gente está aqui tendo experiências de proclamação, de conversão, de batismo, de libertação, e até a Lilian, ela colocou para mim, na verdade ela não conseguiu falar no áudio. Ela está aqui ainda? Ela falou que deu algum problema. A Lilian está aqui ainda, né, Lilian? Você consegue ligar o áudio agora, Lilian? Acho que seu microfone... Ela está aí, ó. Você consegue ligar o áudio ou não? E daí, mas o que ela conversou comigo, porque a Lilian, a gente conversou, assim, eu ia falar bastante, mas assim, né, Lilian? A gente tentou conversar bastante, né? O tempinho que a gente conversou, fomos intensos nas nossas conversas sobre cura, né? Uma das coisas que nós falamos foi sobre cura. Ah, tá, ela falou que o áudio dela não tá legal. E daí o que ela colocou é que que no início de agosto, ela e a mãe dela foram buscar uma tia dela em BH para morar com elas, né? Uma situação toda que a tia dela tinha, enfim, que precisava estar mais junto da família, toda uma preocupação com saúde e tal. E dela falou que na semana passada, porque eles estavam fazendo um devocional conjunto, né? Um devocional ali com ela, a Lília, né? Com os pais e com essa tia. E aí, na semana passada, nesse devocional, eles tiveram uma experiência de libertação, né? Onde ela quis se libertar da escravidão do vício de mais de 40 anos. E ela foi liberta, Lília, foi isso? Do cigarro? Ela não tem fumado mais desde a semana passada? Sim. É isso que ela queria compartilhar aquela hora, uma experiência de libertação. E a gente pode ir escrevendo, Lilian. E a Lilian aqui, a gente conversou bastante sobre essa situação. A Lilian comentou comigo da tia dela e tal, e aí o que fazer, como não fazer, e aquele aperto no coração. E eu fui compartilhando algumas coisas. Que foi na verdade, cura foi o tema que eu compartilhei com os irmãos aqui na abertura da caravana, né? Tem mais de uma semana. Então, tem mais de uma semana que ela não usa mais, ela está há mais de 40 anos no cigarro, que ela não conseguia se libertar. Irmãos, essa questão de libertação, a gente precisa ser ousado, a gente precisa crer na palavra, mas a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Não adianta só ser ousado no sentido de ser para frente. Tem que ser ousado no Espírito, discernir, né? Eu acho que a gente precisa aumentar a nossa intimidade com Cristo, né? Jesus fala o seguinte, que Jesus disse que o servo, quando ele fala para os discípulos, não vos chamamos mais servo, mas amigos, porque o servo não sabe aquilo que faz o seu senhor. Então, uma pergunta que eu tenho me perguntado é, eu sei o que está fazendo o meu senhor? Eu sou só servo ou eu sou amigo dele?
porque eu quero estar fazendo o que ele está fazendo. Quando Jesus fala, eu só faço o que eu vejo meu pai fazer, é por aí. Então, assim, se eu tenho discernimento, se eu tenho relacionamento com Cristo, eu vou saber se Deus está atuando ali. Então, eu encontro uma situação que, se eu não sei onde o meu Senhor está e o que ele está fazendo, eu não vou saber o que fazer também, né? Eu posso obedecer, porque está escrito, mas eu preciso mais que obedecer, eu preciso ter um relacionamento íntimo com ele para poder seguir. Então, gente, assim, eu tenho experimentado isso, pessoas libertas de doenças crônicas, de dores crônicas, de insônia. Teve 2 pessoas que eu já vi que foram libertas de insônia. Tinha uma pessoa que estava com insônia há mais de 8 anos. Era uma pessoa muito conhecida minha, que eu não sabia dessa insônia, até que essa pessoa estava, na verdade, num outro país, com fuso horário diferente, e daí a pessoa me respondeu uma mensagem minha, e eu falei, ué, gente, mas essa hora naquele país já é umas 3 da manhã, o que essa pessoa está me respondendo essa hora? 4 da manhã, por aí. Daí eu perguntei aqui, você está acordado, tá? Como que é? Quando eu fui ver, a pessoa tinha insônia há mais de 8 anos. Eu compartilhei isso até na caravana, se não me engano, foi, né? Por consequência de pecado. E a pessoa foi liberta. Nunca mais teve insônia. Então, a gente tem muitas situações que precisa de libertação, né? Tem um livro do Jorge Mitian, um livro muito simples, Curados pela Palavra. Ele fala sobre isso. Ele fala de situações de pessoas que já foi dado conselho, foi dado mandamento, foi dado isso, aquilo, outro, e a pessoa não foi curada. Ela precisa ser na oração, né? Na oração. E estamos aqui caminhando e aprendendo e procurando onde o Senhor quer colocar a gente, visitando novos lugares. Nós fomos visitar essa semana um novo povoado, né? Para quem está acompanhando o Instagram lá, viu que a gente foi visitar um novo povoado essa semana, a pedido da irmã do Sivaldo, esse casal que eu falei para vocês, do assentamento. Mas assim, gente, quando nós chegamos lá, a irmã, porque a gente a irmã do Sivaldo, a gente imaginou já uma mulher. Gente, a menina tem cara de 12 anos. Não tem mais de 14, com certeza não tem mais de 14 anos. E ela já tem um filho de 3 anos. De 3 não, de 2, por volta dos 2 anos de idade, o filho dela. Então, assim, e a gente chegou lá e viu aquela menina, a gente até ficou, tipo assim, esperando chegar a tal irmã do Sivaldo, até que a gente descobriu que era ela mesma, a irmã do Sivaldo, né? A gente achou que ela era, sei lá, a filha mais velha da irmã do Sivaldo. Não, ela era a própria irmã do Sivaldo. Era ela que estava pedindo para ir na casa dela para orar lá com ela. Inclusive, domingo estaremos lá. Nós vamos fazer só uma pequena visita para conhecer o local. E domingo agora nós vamos lá fazer um encontro lá na casa dela, com ela e com o marido dela. E vamos ver o que Deus vai fazer lá. Mas quando a pessoa pede para ir na casa, ela está precisando de libertação, né? Está precisando de algo. Ela quer algo que ela não consegue. Só Jesus. E lá a gente vai descobrir, estejam orando até por esse tempo lá, né? Pode ser uma porta para entrar nesse novo povoado, chama Tamboril, o povoado. A gente vai domingo à tarde, domingo depois do almoço a gente vai para lá, ter um tempo de oração e de proclamação do reino lá naquele lugar. Enfim, não sei se os irmãos querem falar mais alguma coisa. Gilberto, eu lembrei aqui, voltando aquele tema lá do Escola de Missões, tem uma irmã em Manhuaçu, ela tem uma agência de viagem, né? E ela está até promovendo agora, o ano que vem, uma viagem para o Egito, de voluntários, né? Vai para lá, passa uma semana, vai ser numa escola lá, adventista, cuidado pelos irmãos adventistas lá, para justamente, assim, dar o seu tempo. Vou te passar isso depois, seria interessante pensar nisso, entendeu? Dar um mês das suas férias aí no sertão, aprendendo e ajudando.
né? Sim, A gente não está fazendo isso, não está sendo assim, está sendo bem aberto, está sendo pessoas, não tem religião envolvida nisso porque o custo, né, está sendo alto, mais profissionais liberais. Mas a gente poderia pensar nisso aí, né, para o futuro. e de repente tem alguém que já tem até algo na mente, alguma habilidade, alguma profissão, e que quer servir aqui com essa profissão, ou com essa habilidade, ou querer cooperar de alguma forma. A gente pode conversar, entendeu? Quer dizer, você fala, poxa, eu sei fazer tal coisa, de repente eu posso ir lá, ajudar, ensinar as mulheres a fazer determinada coisa, ou ensinar, enfim, os homens, né? Tem diversas habilidades, de repente tem eletricista, tem, enfim. Então, de repente, vocês podem servir, pegar um mês, né, das férias ou do ano e vir para cá, para servir aqui a comunidade, para poder contribuir. E enquanto serve, enquanto se relaciona, vai proclamando o reino e tendo experiências, né? Gilberto, eu andei acompanhando algumas coisas, mas eu só não lembro qual é a cidade que você está lá na Bahia. É na Bahia, né? Isso, é Várzea Nova. Várzea É, Nova. Eu moro em Nova Venécia, aqui no norte do estado. Eu vou ver qual é a quilometragem que dá daqui até lá. Tá bom, então, amado. tá Várzea bom. Nova, né? Isso, eu coloquei ali no bate-papo, escrevi o nome da cidade, Várzea Nova. Tá Fica bom, próximo obrigado. ali, as cidades próximas, que a cidade próxima que é grande, é Jacobina, uma cidade grande aqui próxima, né? Ah, A maior cidade aqui na região chama Jacobina, e tem também a cidade mais próxima aqui, é Morro do Chapéu, que é uma cidade turística. aqui só abriu assim, ó, distância entre Jacobina e Várzea Nova. Mas eu pedi... tá, eu errei. Nova Venécia. Eu, eu errei aqui a minha cidade. Deixa eu ver aqui. Tem época do ano que aqui tem cachoeira, né, em Morro do Mas não Chapéu. aparece Várzea Nova, não? Vou Não, procurar. aparece, tem Vou aí. procurar, com calma. Obrigado aí. Nada. Amém, Gilberto. Nem. Obrigado aí, cara, Mas, esse tempo aí precioso. Eu anotei muitas coisas aqui para a gente estar orando. Espero que os irmãos que estão juntos aí estejam orando também por isso, né? E eu creio que através disso Deus vai gerando alguma coisa, algum entendimento, né? Para abrir umas portas para fazer alguma coisa aí, né? No sertão, assim, Deus vai te dando direção. amém. Pedir o Juninho aí para fazer a oração aí, encerrando aí o tempo, abençoando mais uma vez aí a vida aí. E eu espero também que o Juninho, em breve, quando ele estiver no sertão, traga uma palavra para nós de lá, né? Juninho vai estar aqui, ó, dia 12 ele está aqui, hein, gente? Ele vai falar daí para nós aqui. Vamos aguardar ele. Muito obrigado aí. Um abraço, queridos. O Gabiru saiu, né? Ele teve que sair, vai ter uma reunião. Ele viu que está sendo gravado, aí depois pediu para passar para ele, Jeremias. O Gabiru de Brasília. Tá bom? Amém. Paizinho, nós te louvamos, te agradecemos, ó Pai, por esse tempo. De fato, a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, então queremos rogar ao Senhor da seara, envia trabalhadores, Pai, em nome de Jesus. Há uma necessidade grande de obreiros, né, de pessoas, né, que ouviu o chamado